Revelado. Encontro às cegas transformador leva a garota pobre a conhecer CEO bilionário inesperado. Mariana, com seu coração pulsando acelerado, andava pelas ruas de Tabuleiro do Norte, grávida de 5 meses e com o peso da vida nas costas. Desde que perdeu sua mãe, em um acidente trágico, viveu entre a dor da falta e as responsabilidades do mercadinho que seu Miguel, seu pai, mantinha com dificuldade. A rotina era uma dança exaustiva, entre atender clientes e sonhar com um futuro melhor para o bebê que carregava. Mas como romper as correntes da desigualdade e fazer seus sonhos florescerem? A esperança parecia distante, quase uma miragem. Certa noite, ao voltar para casa após um dia cansativo, ouviu um murmúrio sobre um projeto da ONG local. Era um encontro às cegas que promovia a interação entre pessoas de diferentes realidades. A princípio, hesitou. Mas a ideia de abrir novos horizontes para seu filho, para sua vida, fez seu peito queimar de emoção. Sem pensar 2 vezes, ela se inscreveu. No fundo, uma pequena chama de esperança acendeu-se dentro dela. Quando entrou no local do encontro, o frio na barriga quase a paralisou. O brilho nos olhos dos participantes e a música animada do ambiente trouxeram uma vibração inesperada. Então ele apareceu, Thomas. O homem mais bonito e bem vestido que já tinha visto. CEO bilionário. A primeira troca de olhares foi suficiente para criar uma cumplicidade que ela nunca imaginou sentir. Ele também parecia fora de lugar, buscando escapar da pressão do mundo luxuoso que conhecia. Durante a conversa, Mariana expôs seus sonhos com facilidade, como se estivesse falando sobre a própria alma. Ela contou sobre suas lutas, o mercadinho, as esperanças de estudar e dar ao filho uma vida digna. Thomas a ouviu com tanta atenção que ela sentiu as lágrimas se formando em seu canto de olho, uma mistura de gratidão e emoção. Algo dentro dele começou a questionar sua vida de excessos. Poderia ser diferente? A leveza nas palavras de Mariana despertou nele algo profundo. Entretanto, a alegria encontrada no encontro foi interrompida. Comentários mal-intencionados começaram a surgir na cidade. Ela só está com ele por causa do dinheiro, sussurravam. Para Mariana, essas murmurações pareciam mais pesadas que uma montanha. E a dúvida brotava, seria capaz de deixar suas origens? Com o peito apertado e a mente fervilhando, ela se viu dividida entre a conexão mágica que tinham criado e o medo do que a sociedade diria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar com o retorno à cidade. Mariana começou a sentir o peso de suas escolhas. Ela amava a simplicidade e os valores de sua família, mas o amor por Thomas era um fogo que não poderia ser ignorado. A cidade inteira observava como eles se tornavam o centro das atenções. Ao mesmo tempo, escândalos e fofocas intensificavam a pressão. Um mal-entendido sobre a origem da fortuna dele levou a uma desavença que parecia insuperável. Em um último encontro, diante dos olhares apreensivos da comunidade, Mariana se viu em um dilema: desistir de um amor verdadeiro ou permanecer fiel às suas raízes. Poderia a conexão entre eles ser uma luz para a mudança em Tabuleiro do Norte? Seria capaz de enfrentar os preconceitos e dar um passo à frente? Seu futuro, e o de seu filho, dependiam da escolha que faria agora. O que viria a seguir, o destino lhes reservava? Mariana respirou fundo enquanto caminhava em direção à pracinha central da cidade. O sol estava se pondo, refletindo tons vibrantes de laranja e vermelho no céu, mas aquele espetáculo não era suficiente para aquecer seu coração. As últimas palavras de Thomas ainda ecoavam em sua mente. Você precisa decidir o que realmente quer, Mariana. E assim, o peso da indecisão a acompanhava. À sua volta, as murmurações pareciam gritar mais alto. O olhar desconfiado dos vizinhos, a compaixão disfarçada da sua amiga Lúcia e até mesmo os comentários maldosos que se espalhavam como fogo em palha seca.
O que começara como um momento de esperança agora parecia um campo de batalha. Ela só quer seu dinheiro, diziam. Ela queria gritar, se defender, mas a verdade que mais a machucava estava dentro dela. E se as pessoas tivessem razão? E se Thomas fosse apenas uma aventura temporária? Por que, então, tão profundamente seu coração batia por ele? Decidida a esclarecer as coisas, ela escolheu uma approach diferente. Naquela noite, buscou a coragem que sempre teve, a mesma coragem que a impulsionava a colocar um sorriso no rosto mesmo após longos dias de trabalho. Mariana se preparou para se encontrar com Thomas novamente, decidida a colocar tudo em pratos limpos. O amor que sentia por ele não era sobre dinheiro. Era sobre conexão, compreensão e esperança. O café que escolheram como cenário do encontro estava acolhedor, com o aroma de café fresco e bolos quentes permeando o ambiente. Thomas a aguardava em uma mesa ao canto, visivelmente preocupado. Seus olhos azuis, que tanto a encantavam, agora refletiam insegurança. Mariana sentou-se, antes que ele pudesse dizer algo, disparou: Thomas, precisamos conversar. Ele franziu a testa, mas a necessidade de esclarecer tudo pesava mais sobre ele do que o próprio ar no ambiente. Mariana contou-lhe sobre os comentários, a pressão da cidade e sua própria insegurança. A cada palavra, ela sentia uma parte do peso se dissipar. Ela estava expondo suas vulnerabilidades, algo que poucos antes dela tinham feito. Eu não só me sinto diferente ao seu lado, Mariana, mas eu me sinto melhor, Thomas respondeu, confiante. Venho percebendo que tudo que eu tinha não trazia felicidade. Dinheiro não é tudo. Eu quero entender sua vida, suas lutas, seus sonhos. Eu quero estar ao seu lado, se você me deixar. As palavras dele atingiram Mariana em cheio. Era como se a verdade desse amor finalmente se despisse, deixando à mostra o que realmente importava. Mas, mesmo assim, a incerteza se mantinha entre eles. E se, apesar de tudo, a toxicidade da sociedade os separasse? Os sentimentos conflitantes também refletiam a luz da rua iluminada à sua volta. Pessoas passavam, algumas olhavam com reprovação, outras torciam o nariz. Mas havia uma nova presença. Nas sombras da praça, Mariana notou uma figura observando, era Lúcia. A amiga fez sinal para que voltasse. Mariana hesitou, olhando uma última vez para Thomas. Ele levantou uma sobrancelha, uma expressão de preocupação misturada com confiança. As palavras de Lúcia ecoavam na mente dela, a vida é feita de escolhas, e algumas valem a pena, mesmo quando parecem arriscadas. Com uma respiração profunda, ela se levantou. Preciso resolver isso. Espere por mim? Thomas acenou, mas o nervosismo em seu semblante era explícito. Mariana caminhou em direção à amiga, mas o que Lúcia tinha a dizer poderia mudar tudo novamente. O que ela revelaria? A tensão crescia em seu peito. Assim, o destino de Mariana estava mais uma vez em jogo, entre o amor que renovava sua esperança e as verdades que poderiam, ou não, separar seus caminhos. E diante do desconhecido, a pergunta persistia, até onde ela estaria disposta a ir por esse amor? Mariana se aproximou de Lúcia, a ansiedade pulsando em suas veias. A expressão da amiga era de seriedade, como se ela estivesse prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Nos olhos de Lúcia, havia um brilho que Mariana não conseguia decifrar, preocupação ou esperança. Acho que você precisa saber de algo, Mari, começou Lúcia, puxando-a para um canto mais reservado da praça. É sobre o Thomas. O coração de Mariana disparou. O que aconteceu? Você o conhece bem? O que você sabe sobre ele que eu não sei? Lúcia hesitou, segurando as mãos de Mariana. Eu ouvi algumas coisas. Uns comentários na padaria esta semana. Há rumores sobre o passado dele. Parece que a família dele tem um histórico complicado. Algo que ele não fala muito, mas que pode impactar a forma como você vê tudo isso. Histórico complicado? Que tipo de coisas? Mariana sentia a tensão aumentando, um nó se formando em seu estômago. Dizem que ele não é exatamente quem parece. Que ele pode ter interesses que não se alinham com os seus. É como se,
no fundo, ele estivesse fugindo de algo e talvez você seja só mais uma fuga para ele. As palavras de Lúcia cortaram como uma faca. Mariana se lembrou do que Thomas havia dito sobre querer entender sua vida, suas lutas, e agora essa nova informação a deixava confusa e vulnerável. E se tudo que ela sentia fosse uma ilusão? Isso é só fofoca, Lúcia. Você não pode acreditar em tudo que dizem. Protestou Mariana, em um impulso defensivo. Mas não conseguia apagar a semente da dúvida que começava a brotar. Lúcia sorriu de forma sincera, mas seus olhos estavam pesados. Eu só quero o melhor para você, Mari. Eu não consigo ver você se machucando. Sabe qual é a pior parte? Se o que eles falam for verdade, você pode se machucar demais. E eu não quero que você sofra por conta de uma pessoa que, talvez, não vale a pena. Esse pensamento a atingiu como um balde de água fria. Ao mesmo tempo, as palavras de Thomas ecoavam em sua mente a conexão, a esperança que ele representava. O dilema em seu coração aumentava. Como poderia acreditar em algo que ele dizia se agora via essa sombra pairando sobre ele? E se eu vou ter um encontro às cegas com tudo isso? Como posso confiar no que não conheço? Mariana murmurou, os sentimentos conflitantes ficando ainda mais confusos. Lúcia, percebendo a angústia da amiga, apertou suas mãos com força. Você precisa tomar uma decisão. O que você quer fazer, de verdade? O amor é lindo, mas não é tudo. E se você souber que ele tem segredos, será que vale a pena arriscar a sua felicidade? Mariana olhou para Thomas, que agora a aguardava, ainda sentado ali, seus olhos azuis fixos nela. Como ela poderia voltar e contar sobre tudo isso? Uma onda de frescor atravessou seu corpo e, por um instante, se sentiu perdida. O que eu tenho que fazer? Ela pensou em voz alta, confusa. Queria acreditar nele, queria lutar por esse amor, mas a alerta de Lúcia ressoava em sua mente. Quando a coragem finalmente surgiu, Mariana deu um passo em direção a Thomas. Eu preciso saber a verdade, e não só sobre nós, disse, quase para si mesma. Mas o que se passava na mente dele? As perguntas aumentavam, e ela sentiu que a resposta que procurava estava mais próxima do que nunca, mas também mais distante. A cena à sua frente era como um filme, e, em vez de um desfecho feliz, a incerteza pairava no ar. Mariana, a voz de Thomas chamou-a suavemente, interrompendo seus pensamentos. E quando seu olhar se cruzou com o dele, a única certeza que surgia era que a verdade do relacionamento deles estava prestes a ser revelada. Até onde ela poderia ir para descobrir o que havia por trás da face de seu amor? Mariana respirou fundo, seus passos hesitantes levando-a até Thomas. Ele estava sentado, ligeiramente inclinado para a frente, como se esperasse ansiosamente por algo. O vento brincava com os fios de cabelo dele, e a luz do sol iluminava seu rosto, trazendo à tona uma beleza que Mariana sempre achou hipnotizante. Mas agora, com as palavras de Lúcia ecoando em sua mente, essa beleza parecia apenas uma máscara. Oi, disse ele, com um sorriso que derretia qualquer hesitação que ela pudesse ter. Mas Mariana estava decidida. Não podia mais ignorar a sombra de dúvida que pairava entre eles. Thomas, precisamos conversar. É importante, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. O sorriso dele se despedaçou, e naquele instante, ela soube que ele também sentia a pressão do que estava por vir. Claro, o que está acontecendo? Ele perguntou, contendo a ansiedade. Mariana hesitou, as palavras que queria dizer se esbarrando em sua garganta, mas ela sabia que não poderia voltar atrás. Sobre o seu passado, sobre você. Lúcia me contou algumas coisas. Eu não sei se é verdade, mas, eu preciso entender, ela disse, firme, mesmo que o coração estivesse acelerado. Os olhos de Thomas escureceram por um momento, e foi o olhar que Mariana temia mais. Eu, não sei o que você ouviu, mas posso te garantir que não é tão simples assim, ele respondeu, a voz revelando uma fraqueza que Mariana nunca havia percebido antes. A verdade estava utopicamente próxima. Mas o que isso significava? O que você está escondendo, Thomas?
Você não pode me tratar como se nada estivesse acontecendo, ela insistiu, forçando-o a encará-la. E, naquele instante, o leve murmúrio coletivo da praça pareceu desaparecer. Os risos e as conversas ao redor foram engolidos pela expectativa do que estava prestes a ser revelado. Eu não escondo nada de você, Mari. Na verdade, é o oposto. Eu venho de um lugar muito complexo, e eu não quero que você faça parte disso. Não quero que você se machuque por causa de quem eu sou, ele falou, a sinceridade ofuscando a beleza das palavras. Mas o que estava mesmo por trás dessa proteção? Mas eu já estou aqui, Thomas. E quero saber, quero entender. Ninguém deve se sentir preso às sombras do passado, ela disparou, determinada. Cada palavra parecia um convite para Thomas, um pedido para que ele se abrisse. Thomas olhou para o chão, a tensão entre eles quase palpável. A luta interna dele era evidente, e Mariana queria alcançar aquele lado dele que ainda não conhecia. Eu não posso te envolver nisso. Mas, se você realmente deseja saber a verdade, então você precisa saber que minha vida é diferente do que você imagina. Há coisas que eu fiz, coisas que envolvem minha família, negócios e pessoas que podem nos causar problemas, ele disse, cada sílaba pesando como uma bomba. O coração de Mariana disparou. Você está me dizendo que há pessoas que poderiam nos machucar? Isso é tudo que você vai me contar? Ela venceu a dor com coragem, mas a incerteza a cada instante tornava menos firme. Eu não quero que você tenha medo de mim, Mariana. Não agora que isso começou a se tornar real, a voz dele era mais suave, mas o significado pesado a atingiu em cheio. E se isso fosse realmente verdade? E se tudo que Lúcia disse e o que Thomas escondia acabassem por destruir tudo o que poderiam construir juntos? Mariana sentiu o dilema se amplificando, a urgência crescente. O que eu faço agora? Como posso saber se o amor que você me oferece vale a pena? Sua fragilidade estava exposta. Vamos nos encontrar de novo, e eu prometo te contar tudo, mesmo que isso signifique abrir feridas que eu queria preservar, ele respondeu. A sinceridade em seus olhos azuis era desarmadora e também aterrorizante. O próximo encontro estava definido, mas Mariana se sentia como se estivesse à beira de um abismo. E, enquanto afastava os olhos de Thomas, o coração batia forte, como se soubesse que uma escolha determinante se aproximava, e que a verdade poderia ser um caminho mais doloroso do que ela poderia imaginar. O silêncio entre eles era pesado, mas Mariana sabia que tinha que decidir, e em breve. E se a luz que ela buscava se transformasse na escuridão de um segredo ainda maior? Mariana caminhou lentamente pela praça, o coração pulsando em seu peito, suas emoções uma tempestade sem controle. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, mas a beleza da cena não conseguia distrair sua mente da conversa que acabará de ter com Thomas. A sombra da incerteza ainda a acompanhava, como um peso difícil de carregar. Ela parou em um banco, deixando-se cair em seus braços. As palavras dele ecoavam, pessoas que podem nos causar problemas. Que tipo de problemas poderiam ser tão perigosos que Thomas a manteria afastada? Uma série de perguntas a atormentava. Enquanto observava a vida cotidiana ao seu redor, um grupo de crianças brincando e rindo, Mariana se perguntava se seria insensato querer se envolver ainda mais profundamente com Thomas. Por que você se importa tanto? Sua própria voz ressoou em sua mente, desafiando suas intuições. O amor não deveria ser uma prisão, e, no entanto, ela sentia sua liberdade ameaçada por algo que mal conhecia. No fundo, uma parte de si mesma queria seguir em frente, esquecer tudo e continuar com sua vida. Mas isso era mesmo possível? Lúcia, sua melhor amiga, havia lhe contado tanto. Os erros de Thomas, suas ligações com pessoas duvidosas, tudo isso fazia seu estômago revirar. Mas e se tudo isso não passasse de mal-entendidos? E se ele realmente estivesse tentando protegê-la? Mariana soltou um suspiro resignado. O amor parecia um labirinto sem fim, e ali estava ela, perdida. Após alguns minutos, decidiu que precisava de um respiro. Levantou-se, dando as costas para o banco, e começou a andar. Os pensamentos de Thomas a seguiam como sombras.
O jeito que ele olhou para baixo quando falou do passado. O que realmente havia nele que ele escondia? E se o segredo fosse algo que poderia mudar tudo entre eles? O dilema era um tipo de tortura, e ela sentia uma urgência crescente para descobrir. Ao mesmo tempo, a ideia de hesitar e não se encontrar novamente o assombrava. Mariana chegaria a um ponto em que não poderia mais voltar atrás. E se, ao encarar a verdade, ela encontrasse algo ainda mais bonito do que os medos que lhe foram apresentados? Seu coração tinha duas opções: correr para longe ou dar um salto de fé em direção ao desconhecido. O que era mais arriscado? Ela caminhou até sua casa, ouvindo a cidade em movimento. As vozes e risos pareciam afastá-la das angústias internas. Ao entrar, a luz suave da sala de estar a envolveu, mas Mariana não conseguia encontrar alívio. Antes de ir para o quarto, pegou seu celular e escreveu uma mensagem para Thomas. Quando e onde nos encontramos? Alguns minutos se passaram e a resposta dele chegou: sábado, às 18 horas, na cafeteria da rua principal. Vai ser difícil, mas é hora de te contar tudo. Assim que viu a mensagem, uma mistura de vontade e temor tomou conta dela. O que seria revelado naquele encontro? A expectativa vibrava em seu interior, e, por mais que quisesse se preparar, não conseguia visualizar a sequência de eventos que estava prestes a se desenrolar. Cada resposta de Thomas era uma peça de um quebra-cabeça que ela precisava montar, mas a imagem resultante poderia ser tão linda quanto aterrorizante. Uma coisa era certa: este encontro prometia ser um divisor de águas, uma oportunidade de enfrentar a verdade que pairava entre eles. Mariana sentou-se na cama, segurando o celular com uma mão e olhando pela janela com a outra. A vida lá fora continuava, mas uma nova realidade estava se formando para ela. Uma nova verdade. O que essa verdade significaria para o que estavam construindo juntos? Como ela poderia enfrentar isso? A noite se arrastou, a ansiedade a consumindo enquanto esperava pelo próximo capítulo de sua história com Thomas. O encontro na cafeteria parecia mais próximo do que longe. E, à medida que os minutos se transformavam em horas, ela só conseguia pensar que aquele poderia ser o momento em que tudo mudaria ou desmoronaria, dependendo do que Thomas realmente tinha para contar. E, no fundo de sua mente, uma pergunta a pressionava: até onde? Você iria por amor? Mariana despertou com o som do alarme, ainda envolta em um emaranhado de sentimentos que a deixavam inquieta. O dia marcado para o encontro finalmente havia chegado. Uma mistura de ansiedade e expectativa a acompanhava, como um imã. Ela se vestiu sem vontade, trocando de roupa várias vezes antes de finalmente escolher um vestido simples, mas que a fazia se sentir um pouco mais forte. Enquanto se olhava no espelho, a luz da manhã atravessava a janela, iluminando seu rosto. O que era mais difícil? O que estava por vir ou as possíveis verdades que Thomas poderia revelar? A consciência de que dentro daquela cafeteria havia uma conversa que poderia mudar tudo a acelerava o coração. O relógio marcava 16 horas, e cada minuto se arrastava. Ela se distraiu pensando no que Lúcia diria. A amiga sempre tinha conselhos pragmáticos sobre relacionamentos. Mariana, você não pode ignorar os sinais, mas também não pode viver na insegurança, ela dizia. Se ela estivesse ali, acabaria por insistir na necessidade de enfrentar os medos, de não deixar que fantasmas do passado a dominassem. Porém, Lúcia não estava, e a responsabilidade era toda sua. Quando o horário se aproximou, Mariana saiu de casa com a cabeça cheia, lutando contra a dúvida de que poderia não ser uma boa ideia ir ao encontro. Mas a ideia de não saber, de viver no escuro, parecia mais angustiante que qualquer revelação. Respirou fundo, tentando colocar os pensamentos em ordem, e cada passo a levava mais perto da cafeteria, como se o destino a empurrasse. A cafeteria estava movimentada, com o cheiro de café fresco e pães quentes preenchendo o ar. Mariana avistou Thomas sentado em uma mesa ao fundo, seu olhar perdido em pensamentos. Quando ele notou a presença dela, um sorriso hesitante apareceu em seu rosto, mas não era o sorriso contagiante que a fazia sentir segurança. Era um sorriso que carregava uma carga emocional pesada. Mariana se aproximou com o coração batendo de maneira acelerada. Oi, disse ela, tentando controlar a tremedeira em sua voz.
Thomas se levantou e a puxou para um abraço. Aquela sensação era familiar, mas ao mesmo tempo, havia uma distância no jeito que ele a segurava, como se o ato de estar perto não fosse suficiente para dissipar as nuvens que os envolviam. Eu sabia que você viria, ele disse, a voz carregando um tom de alívio, entrelaçado com um traço de insegurança. Precisamos conversar sobre tudo isso. Sobre os problemas, e sobre mim. Ele olhou para os lados, como se quisesse garantir que ninguém estivesse ouvindo. Mariana sentou-se, a mente fervilhando de perguntas. Thomas, espera, ela disse, interrompendo, por que você nunca me contou a verdade antes? O que está acontecendo? As palavras saíram com um misto de urgência e preocupação. A tensão no ar ficou tão densa que era quase palpável. O olhar dele se aprofundou e, pela primeira vez, ela viu uma faísca de dor refletida em seus olhos. Ele hesitou, respirando fundo, então começou a falar. Existem coisas no meu passado que eu nunca compartilhei e pessoas que podem te machucar. A frase pairou entre eles, como um eco que não se dissipava. Mariana sentiu o estômago revirar. O que estaria escondido em um passado que ele ainda não havia revelado? E, acima de tudo, o que significava isso para o futuro deles? A cafeteria, antes cheia de risadas e conversas, agora parecia um lugar isolado, apenas os dois e suas incertezas. Mariana se sentiu afundar em uma tempestade de sentimentos, sem saber se deveria clamar por mais verdades ou correr para longe. E enquanto Thomas começava a abrir o coração, uma pergunta ecoava em sua mente. Será que ela conseguiria conviver com a verdade que estava prestes a descobrir? Um silêncio pesado caiu entre eles, enquanto Mariana se perdia na intensidade do olhar de Thomas. Era como se as palavras que ele não dissera ressonassem mais alto que tudo. Ele parecia procurar coragem nas paredes da cafeteria, afastando os pensamentos e medos que o prendiam. Mariana, Não é fácil para mim falar sobre isso, ele começou, a voz trêmula. Quando eu era mais jovem, fiz algumas escolhas erradas. Estive envolvido em coisas que eu gostaria de esquecer, mas não posso. Não posso te envolver nisso. Ela sentiu um frio na barriga. Um misto de preocupação e curiosidade a dominava. Thomas, você está me assustando. O que exatamente você fez? Mais uma vez, ele hesitou, como se cada palavra fosse uma faca cortando suas próprias entranhas. O olhar distante dele deixava claro que era muito mais do que simples erros. Não eram só decisões ruins, eram questões que poderiam afetá-la. Eu fui preso. Por algo que eu não cometi. Mas as pessoas que me cercavam, elas não eram quem eu achava que eram. E isso me isolou, afetando todas as minhas relações. Mariana sentiu como se um balde de água fria fosse jogado sobre ela. A revelação a atingiu como uma onda, arrastando-a para as profundezas de uma realidade que ela nunca havia imaginado. Ele estava sendo sincero, mas ao mesmo tempo, o peso da situação parecia denso demais para suportar. Você foi preso? Mas como assim, Thomas? Como você pode estar tão seguro de que não foi você? As perguntas saíam de sua boca sem filtro, como se a pressão a estivesse forçando a descobrir mais. Eu era jovem e ingênuo. Ter amigos errados significava estar no lugar errado na hora errada. A polícia nunca acreditou em mim, e eu não tinha o apoio de ninguém para me defender. Depois disso, eu me afastei de tudo que conhecia. Meus desejos de ter um futuro, de construir algo, tudo foi deixado para trás. As palavras dele descobriram um mar de empatia dentro dela. Mariana não podia imaginar o quanto isso seria doloroso e solitário. Com aquele novo contexto, sentia seu coração se apertar por ele, mas a dúvida e o medo também dançavam em sua mente. Mas você já superou isso, certo? Você está aqui agora. A esperança escapulia em sua voz, mas ela sabia que a luta de Thomas era uma jornada longa e complexa. Estou lutando todos os dias, Mariana, disse ele, agora com um brilho de determinação nos olhos. Mas não quero que você seja parte disso. Não quero te arrastar para um passado que eu não consigo deixar para trás. As palavras dele soavam como um aviso e uma súplica ao mesmo tempo. Mariana se sentiu desafiada. Deveria se distanciar,
preservar seu coração? Mas e se isso fosse apenas um peso que ela poderia dividir? O afeto que sentia por Thomas crescia, mas sua mente se enchia de perguntas difíceis. Eu não posso simplesmente virar as costas. Isso é parte de você, e eu não sou a pessoa que abandona os outros em momentos difíceis. O tom da sua voz estava carregado de firmeza. Thomas pareceu chocado. Por um instante, o olhar dele vacilou, e Mariana sentiu que ele estava à beira de um passo importante. Mariana, você realmente quer isso? Você está disposta a lidar com o que vem comigo? Ela engoliu em seco. A resposta não era simples. Era um teste de coragem e amor, e os dois estavam em uma encruzilhada. Mariana pensou em como as escolhas podem nos definir, mas também em como elas podem nos unir. O dilema do passado não era dela, mas o futuro dele poderia ser. Sim, eu quero. Eu só preciso saber se você também quer. O ar ao redor deles estava carregado de tensão e expectativa. A pergunta dela pairou na sala como uma lâmina, cortando as ilusões do que poderia ser um relacionamento normal. E, naquele instante crucial, os olhos de Thomas brilharam com algo que Mariana não conseguiu identificar, talvez esperança ou medo. Mas antes que pudesse responder, um celular tocou, rompendo a atmosfera. A vibração fez com que ambos pulassem. A expressão de Thomas se alterou ao olhar a tela. Seu rosto empalideceu momentaneamente, e Mariana percebeu que algo mais estava prestes a ser revelado. Algo que poderia mudar tudo novamente. É a minha mãe, ele disse, a voz trêmula. Eu preciso atender. Mariana se sentiu estranha. As palavras não ditas, as promessas balançando em vão. E enquanto ele se afastava para atender, sua mente acelerava. Afinal, qual é o preço que estamos dispostos a pagar pelo amor? O coração de Mariana batia forte. Ela assistiu Thomas se afastar, sua figura se fundindo com a multidão na cafeteria. O externo parecia inevitavelmente alegre, enquanto o interno dela nadava em um mar de incertezas. O que ele vai descobrir? O que essa ligação tem a ver com tudo isso? Esses pensamentos dançavam em sua mente. O tom de voz de Thomas ao atender a ligação, assim como sua expressão, parecem carregar um peso que Mariana não conseguia identificar. Ela tentou se concentrar no que ecoava ao seu redor, mas a conexão entre os dois parecia ameaçada pelo que estava prestes a surgir. Oi, mãe, começou ele, e Mariana não pôde evitar, inclinou-se para ouvir melhor, segurando a xícara de café com as mãos trêmulas. O tom de Thomas agora estava mais tenso, quase nervoso, e ela engoliu em seco, ansiosa. Eu estou bem. Mas e você? Por que você ligou? A pergunta de Thomas veio carregada de uma urgência que Mariana notou imediatamente. O olhar dele já não tinha a mesma leveza que antes, havia algo mais profundo ali. Quando ele começou a falar novamente, sua voz estava mais baixa. Você não deveria estar se preocupando comigo agora. O que aconteceu? O que você encontrou? Mariana sentiu um calafrio. Alguma informação, uma revelação, algo que poderia acionar antigas feridas estava prestes a ser exposto. Ele se afastou ainda mais, e a multidão ao redor parecia diminuir, como se um foco tivesse sido colocado apenas neles. Olhando para a janela, Mariana observou a chuva que caía lá fora, como se o tempo refletisse suas emoções confusas. Ela queria que o mundo todo parasse naquele instante, ela precisava entender o que estava acontecendo. É sobre o meu passado, não é? Você encontrou algo sobre a minha prisão? Ele indagou, com um olhar que misturava ansiedade e determinação. Mariana se perdeu em suas próprias reflexões. O que estaria por trás dessa conversa? Poderia ser algo que mudasse completamente tudo que eles estavam construindo? A expressão de Thomas endureceu, e ele parecia lutar contra algo mais forte que o desprezo do passado. Mãe, se for sobre aquela noite, você precisa saber que eu não sou mais aquele garoto. Eu não quero que você se machuque por causa de algo que não pode ser mudado. Mariana fechou os olhos por um instante, sentindo a dor em seu tom. Thomas. O chamado foi uma mistura de incentivo e um pedido de ajuda silencioso. Ele precisava dela, mesmo sem saber como.
Mariana podia se sentir afundando em sua própria vulnerabilidade, mas ela não queria ser apenas um observador. Queria ser o apoio que ele precisava. Desculpe. Eu preciso ir, ele disse abruptamente, desligando o telefone e retornando ao seu lugar. A expressão dele estava agora carregada de algo que ela não conseguia ler, as emoções estavam emaranhadas. O que a ligação trouxe à superfície? Mariana, ele começou, mas a voz tremia e a coragem parecia evaporar. Ela percebeu que ele estava segurando a mesa, os dedos branquearam sob a pressão. As fraquezas que se espreitavam atrás da bravura dele eram evidentes, e Mariana sabia que o que estava por vir exigiria mais do que apenas promessas vazias. Thomas, você está bem? A pergunta saía como um sussurro, mas buscava resgatar a esperança. O silêncio que se seguiu se arrastou. O que em nome do céu essa ligação realmente significava? Mariana estava prestes a descobrir que nem tudo fica no passado, e que a verdade pode abrir portas que nem sempre estão prontas para serem abertas. Ele olhou nos olhos dela, e por um momento, tudo ao redor desapareceu. Eu preciso te contar uma coisa sobre a ligação. Não é só sobre mim. É sobre nós. Naquele instante, Mariana soube que a vida tinha uma maneira única de levá-los por caminhos inesperados, e agora tudo o que sabia estava prestes a mudar novamente. A intensidade no olhar de Thomas fez o coração de Mariana disparar novamente. Ela sentiu uma mistura de ansiedade e esperança, como se estivesse prestes a entrar em um turbilhão. Sobre nós? Repetiu em pensamento, como uma oração silenciosa que ela gostaria de entender. Thomas respirou fundo, seus olhos observavam a mesa como se buscassem respostas ali. A ligação era da minha mãe. Ela me disse que descobriu algo sobre o passado, mas não era apenas sobre a minha prisão, ele começou, a voz hesitante, quase um fio. Ela mencionou você. Mariana congelou. O que ele estava dizendo? Como ela se encaixava nesse quebra-cabeça que agora parecia ainda mais complicado? Havia sempre um medo rondando sua mente. O passado de Thomas era um território desconhecido, repleto de dor e arrependimento. Mas a menção dela, de alguma forma, era um fio de conexão que a deixava curiosa e assustada. E o que exatamente ela disse? Mariana perguntou, tentando manter a calma. Ela sabia que cada palavra contada poderia ser uma camada a mais da verdade que, por enquanto, permanecia oculta. Ela disse que você era a única que realmente se importava, que sempre acreditou que eu podia mudar, Thomas respondeu, a voz mais firme agora. E que, por causa disso, coisas inesperadas podem acontecer. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Mariana se sentia dividida. Por um lado, as palavras de apoio deixavam um calor no coração. Por outro, a revelação a atingia como um golpe. O que tinha a ver com eles? O passado de Thomas está ligado ao futuro deles de alguma forma? Por que ela precisava ser arrastada para isso? Thomas, você não precisa carregar isso sozinho. Estamos juntos nessa, ela disse, tentando ser a âncora que ele parecia tanto precisar naquele momento. Mas, por favor, me diga o que está acontecendo. O que exatamente sua mãe descobriu sobre mim? Ele hesitou, os olhos percorrendo a mesa de novo, e Mariana sentiu uma pontada de preocupação novamente. Ela mencionou um nome. Eu não sei o quanto você lembra, mas ela disse que havia uma pessoa que, de alguma forma, estava envolvida na minha prisão. Alguém que poderia estar próximo de você. A mente de Mariana começou a girar. Nomes e rostos passaram pela sua cabeça. Como ela poderia ter alguma ligação direta com o passado de Thomas? E o que isso poderia significar? Esse novo detalhe só aumentava a teia de confusão. Quem é essa pessoa, Thomas? Preciso saber, por favor. A voz dela saiu mais urgida do que pretendia. Ela nunca disse o nome, mas isso me lembrou de uma história antiga. Alguém que você conhecia muito bem, alguém que sempre esteve por perto quando as coisas ficaram ruins para mim e para você, Thomas disse, desta vez sua voz carregando uma fragilidade que Mariana não conseguia ignorar. Uma onda de emoções tomou conta dela. Que mundo era esse que estava desabrochando diante de seus olhos? O passado que, por tanto tempo,
havia se escondido no escuro agora estava prestes a ser trazido à luz. As conversas humanas podem criar um emaranhado de emoções, mas o silêncio também fala muito. O ambiente ao redor delas desaparecia lentamente, mais uma vez reduzido ao pequeno universo entre elas. Mariana sentiu a pressão no peito, misturando medo, expectativa e um fio de esperança confusa. Eu preciso enfrentar isso, Thomas. Se há algo que pode mudar tudo então, precisamos saber agora, Mariana declarou, sua voz resoluta. Eu concordo, mas e se isso for muito mais profundo do que pensamos? O que isso pode significar para nós? Ele respondeu, parecendo mais nervoso do que antes. E enquanto as palavras pairavam no ar, Mariana percebeu que estavam no limiar de uma nova realidade. A sombra do passado desejava tomar forma, e a verdade que se aproximava poderia reescrever a história de ambos. Seria essa a transformação que eles precisavam ou a queda que temiam? Agora, mais do que nunca, a coragem precisaria guiar seus passos. O próximo movimento poderia ser o mais arriscado de todos. Mariana olhou nos olhos de Thomas, um turbilhão de sentimentos se agitando dentro dela. Ela tinha que saber a verdade. O peso do passado, agora mais próximo do que nunca, parecia prometer não apenas dor, mas também a chance de reconstruir algo belo. A dúvida estava presente, mas a força de sua determinação superava as incertezas. Vamos enfrentar isso juntos, disse Mariana, tomando a mão dele, sentindo a tensão em seus dedos entrelaçados. Thomas assentiu lentamente, a expressão dele carregando um misto de alívio e medo. O amor deles estava em jogo, e agora era hora de abrir as portas mais fechadas de suas vidas. O que estava por vir seria um divisor de águas, mas Mariana sentia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o caminho para a liberdade. Eles saíram da cafeteria, e os sons da cidade se tornaram um pano de fundo anestesiante. O céu estava nublado, mas para Mariana, um sentimento de clareza começava a emergir. Em cada passo até a casa de Thomas, ela se perguntava se conseguiriam desvendar tudo o que o cercava. Assim que chegaram, ele a conduziu até um pequeno escritório, um espaço que parecia ter sido esquecido pelo tempo. As paredes estavam cobertas por fotos emolduradas e recortes de jornais amarelados. Muitos pareciam contar histórias de sucessos e fracassos, de conquistas e desencantos. Mariana respirou fundo, pensando que cada detalhe daquela sala poderia carregar uma centelha do que ele escondia. Este é o lugar, Thomas murmurou, quase para si mesmo. E então, enquanto suas mãos tremiam, ele começou a contar tudo. Eu tinha um grupo de amigos que eram muito próximos de mim, mas também estavam envolvidos em problemas com a lei. Uma noite, por conta de um erro horrível, algo deu tão errado que eu me vi preso em meio a eles. Mariana escutava em silêncio, absorvendo cada palavra que deixava os lábios de Thomas. Ele parecia mais vulnerável do que nunca, e a dor em sua voz reverberava profundamente dentro dela. A pessoa que a minha mãe mencionou envolve o que aconteceu naquela noite. Ele parou. Uma traição, uma pessoa que me culpou para salvar a si mesma e me deixou sozinho. Quando saí da prisão, percebi que esse ciclo de traição sempre me perseguiu. Temia que o passado viesse até você, e que de alguma forma você tivesse sido tocada por ele. Thomas, eu não consigo acreditar que algumas escolhas ruins possam definir quem somos para sempre. A voz de Mariana saiu suave, mas firme. Acredito na sua capacidade de mudança. Às vezes, acho que não sou digno do seu amor. Acha que alguém como eu merece ter um futuro? Posso te oferecer o que você realmente deseja? As perguntas dele eram como facadas em seu coração, mas a certeza dentro de Mariana era forte. Você precisa entender que todos nós temos passados. O que faz a diferença é como decidimos viver o presente, respondeu ela, seus olhos fixos nos dele, um brilho de esperança iluminando seu rosto. Eu vejo o homem que você é hoje, Thomas. Não vamos deixar que os fantasmas do passado decidam nosso futuro. Ele a observou, a incredulidade misturada com um pequeno sorriso. Iro não conseguia encontrar palavras. Ali, diante dela, soube que a conexão que haviam criado transcendia suas histórias individuais. Mariana havia se tornado um pilar de esperança e luz.
E a chama dentro dele começou a queimar mais forte. Vamos fazer isso juntos. Nada pode nos deter, Thomas declarou, a voz agora ressoando com determinação. O olhar dele se entrelaçou, e Mariana sentiu como se um novo capítulo estivesse prestes a começar. De repente, as janelas do escritório não pareciam tão sombrias. A luz começava a entrar. Eles decidiram que Thomas contaria à mãe sobre a nova visão que tinham de seus futuros juntos, uma maneira de enfrentar o passado de frente e não mais fugir dele. Mariana, compreendendo seu papel nessa nova fase, estava pronta para ser o apoio que ele precisava. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções enquanto Mariana e Thomas construíam sua nova vida um caminho em direção à cura e ao crescimento. As fofocas na cidade, que antes pesavam no coração dela, começaram a se dissipar quando cada um deles enfrentou seus próprios medos e apreensões. Com o tempo, Mariana e Thomas se tornaram uma força a ser reconhecida, não só um casal, mas uma dupla imbatível, que inspirava aqueles ao redor a lutarem por seus próprios sonhos. O mercadinho de Seu Miguel ganhou vida nova com a ajuda de Thomas, que trouxe não só inovação, mas uma nova vibração à comunidade. Na festa de reinauguração do mercadinho, Mariana fez um discurso emocionante. Ao olhar para os rostos de seus amigos e vizinhos, lembrou-se do quanto havia lutado para chegar ali. Ela sorriu, sentindo a vida pulsar através de seu corpo. Thomas ficou ao seu lado, a mão entrelaçada com a dela, e juntos celebraram não só a superação, mas o amor que renasceu das cinzas. E, assim, a história deles se tornava não apenas um testemunho das dificuldades, mas uma celebração da transformação. Porque a verdadeira beleza da vida está nas escolhas que fazemos e na coragem de enfrentar o desconhecido ao lado de quem amamos. E, se você se emocionou com essa história sobre coragem, amor e superação, agora é o seu momento de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, quero saber o que você achou. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa apoiar esse canal. É agora ou nunca.